Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje que é sobre razão, proporção e percentagem. Sou o professor Celso Ramos de Oliveira, vamos ver essa disciplina. Razão, para entender que no dia a dia a ideia de proporcionalidade é bastante aplicada, como por exemplo, quando está elaborando receitas. Ao preparar um bolo, a proporcionalidade dos ingredientes é crucial para garantir um resultado delicioso. Se a receita pede uma xícara de farinha para cada 2 de açúcar, manter essa proporção é fundamental para a textura e sabor do bolo. Essa é do cotidiano, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso entender isso? Veja a razão. O que vem a ser essa razão? É a divisão de 2 números. Observe no exemplo, 3 quintos. Eu posso escrever 3 dividido por 5 também. São 2 formas de escrever, na forma de fração ou escrever 3 dividido por 5. É uma razão. Um outro exemplo de razão. Se de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos, a razão de analfabetos para o total de habitantes seria o quê? 5 para 20. 5 dividido por 20. 5 em cada 20. Podemos simplificar essa razão dividindo ambos os lados por 5, tanto o 5 quanto o 20, o que resultaria em que valor? 1 dividido por 4. Então, assim, entendemos que a razão de analfabetos para a população total seria 1 para 4 habitantes. Simples, né? Dando sequência, vamos ver outro exemplo. A Ana e o Pedro dividiram um bolo entre si. A Ana ficou com 3 pedaços de bolo e o Pedro ficou com 6 pedaços. Qual é a razão entre o número de pedaços do bolo da Ana e o número de pedaços de bolo do Pedro? Essa resposta é o seguinte, é 3 dividido por 6. Lê-se 3 para 6. Essa é a razão, 3 para 6. É a forma de ler. É uma divisão, 3 dividido por 6. Já a proporção, ela tem uma outra característica. Por exemplo, a igualdade entre 2 razões é denominada de proporção. Então, eu tenho que ter o conceito de razão bem claro para saber trabalhar com a proporção. Veja no exemplo. 28 dividido por 14 igual a 18 dividido por 9. Essa aqui é uma proporção. Aí, nessa proporção que eu usei como exemplo, temos 28 está para 14, assim como 18 está para 9. 28 e 14 são proporcionais a 18 e 9. Existe outra maneira também de representar essa proporção. Veja, 28 dividido por 14 igual 18 dividido por 9. Portanto, 28 e 9 são chamados de extremos. 14 e 18 são chamados de meios. Então, dentro de uma proporção, eu tenho extremos e tenho os meios. Vamos trazer para uma linguagem mais acadêmica. Essa proporção é expressa de 2 maneiras. Olha a simbologia que eu posso fazê-lo. A dividido por B igual C dividido por D. Lê-se A está para B, A está para B, assim como C está para D. Repetindo, A está para B, assim como C está para D. Dentro dessa ideia, a propriedade fundamental da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Veja a imagem. Olha à sua esquerda. A está para B igual C está para D. Os meios B e C, os extremos A e D. Tem uma propriedade fundamental da proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Numa empresa, a proporção entre o número de engenheiros e o número de assistentes é de 12 para 3. 12 engenheiros para 3 assistentes. Sabendo que o número total de funcionários é de 90, quantos engenheiros e quantos assistentes existem na empresa? Vamos verificar isso. A resolução no passo a passo. Primeira coisa que você tem que fazer: estabelecer a proporção. A proporção é dada como 12 para 3, o que pode ser escrito como 12 dividido por 3. Aí você vai ter que somar os termos da proporção. A soma dos termos da proporção é 12 mais 3, que é igual a 15. Então, eu vou pegar os termos. Não está 12 para 3?
Eu quero saber sobre 90 funcionários. Então, eu somei 12 mais 3, 15. Tá? Eu tenho 15. Aí, eu vou calcular a razão de engenheiros para o total. Então, eu tenho um total 12 engenheiros para 15 no total. Né? O total são 12 engenheiros e 3 assistentes. Então, 12 para 15. Que representa a fração dos funcionários que são engenheiros. Então, engenheiros são 12 quinzeavos. É a proporção. Tá? Podemos simplificar isso dividindo ambos os termos por 3. 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 dá 5. Então, o resultado passa a ser 4/5 de engenheiros. Tá? Aí, com isso, eu consigo calcular o número de engenheiros. Como? Multiplicamos a razão de engenheiros que eu tenho, a razão, pelo número total de funcionários. Então, eu tenho a razão 4/5 de engenheiros, vezes 90. Fazendo esse produto e essa divisão, chegamos a 12 engenheiros na empresa. Achamos o número de engenheiros. De 90 funcionários, eu tenho 72 engenheiros na empresa. Com isso, eu consigo calcular o número de assistentes. Como calculá-lo? É só pegar, subtrair, é só pegar o total de engenheiros e tirar do total dos funcionários. Se eu pegar 90 menos 72, fazer essa subtração, eu vou achar 18. Portanto, há 18 assistentes na empresa. Se viu uma aplicação da proporção, eu consegui, a partir daí, determinar a quantidade de engenheiros e a quantidade de assistentes. Ok? Seguindo essa mesma ideia, nós podemos trabalhar com a proporção que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. São duas, por exemplo, duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais quando, à medida que eu aumento ou diminuo uma delas, uma determinada razão, a outra aumenta e a outra diminui. Então, em certa razão, eu tenho x sobe, y sobe, ou x desce, ou y desce. O que dizer? À medida que eu aumento uma delas, a outra também aumenta, na mesma razão. À medida que eu diminuo uma delas, a outra também diminui. Isso nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente. Bom exemplo. Quantidade de gasto são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento a quantidade, aumenta o gasto. Olha que interessante aqui. Ó. Num supermercado comum, um pacote de batata chips, R$ 2,50. Então, aumentar agora para 2 pacotes, R$ 5,00. 3 pacotes, R$ 7,50. 4 pacotes, R$ 10,00. 5 pacotes, R$ 12,50. Observe que à medida que eu aumentei o número de pacotes, eu acabei aumentando o número do valor gasto. Tá? Se um pacote custa R$ 2,50, 2, 5, 3, 7, eu fui aumentando de 2,50 em 2,50. Então, isso aqui é uma grandeza do quê? Proporcional, diretamente proporcional. Simples exemplo, né? Muito simples. Nesse exemplo, a relação é diretamente proporcional, pois o preço aumenta de maneira constante à medida que o número de pacotes de batatas chips comprados aumenta. Só voltando na tela anterior, dá uma olhada que interessante de novo. Ó. À medida que eu aumentando o preço, a quantidade, se eu aumentei a quantidade, o preço vai aumentando. Na mesma razão, 2,50, 2,50 e fui acrescentando. Ok? É por isso que eu falo que é uma grandeza diretamente proporcional. Eu aumentei o preço e aumenta de maneira constante o número de pacotes de batata chips. E vice-versa, eu posso falar que aumenta o número de batatas chips, aumenta a quantidade de preço. E aí, dentro desse conceito ainda tem as grandezas inversamente proporcionais. Como é que nós trabalhamos com ela? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão, a outra diminui ou aumenta na mesma razão. Observe o desenho. X, eu pus a seta para cima, que significa que eu estou aumentando. Y, eu pus a seta para baixo, significa que está diminuindo. Ou vice-versa, eu faço X diminuindo e Y aumentando. Nós chamamos de inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Para percorrer 120 km, um automóvel gasta, observe, 1 hora a uma velocidade de 120 km. Então, 1 hora, 120. Se eu aumento 2 horas, a velocidade não é mais 120, 60 km.
Se eu aumento o tempo aqui 3 horas, a velocidade diminui, cai para 40 km por hora. Se eu aumento para 4 horas, meu tempo, tá? Olha a velocidade, caiu de novo para 30 km por hora. Se eu aumento 6 horas, aí o que acontece? A velocidade, 20 km por hora. À medida que eu aumentei meu tempo aqui, a velocidade foi caindo. É inversamente proporcional. Vamos fazer uma conclusão. A velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais nesse exemplo. À medida que a velocidade diminui, o tempo necessário para percorrer a mesma distância aumenta e vice-versa. Você pode falar de uma maneira ou de outra. Observe aqui de novo. Estava a 120 km, 60, 40, 30, 20. 120, 1 hora, 60, 2 horas, 40, 3 horas, 30, 4 horas, 20, 6 horas. Observe que à medida que a minha velocidade foi diminuindo, meu tempo em hora foi aumentando. Ou, à medida que eu aumento minhas horas, minha velocidade vai diminuindo. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Dentro desse conceito de razão e proporção, aí chegamos em porcentagem. Que vem a ser a porcentagem? A porcentagem é uma forma muito utilizada para representar uma fração com o denominador 100. Porcentagem significa dividir por 100. O símbolo da porcentagem é esse aqui, ó. O símbolo é porcentagem. E aparece em situações de compra, venda, prestações, aumentos e descontos. Então, no seu senso comum, no seu cotidiano, você trabalha muito com porcentagem. A todo momento você trabalha com porcentagem. Exemplo aqui, só para ilustrar. 10% é igual a 10 dividido por 100. 10%. De cada 100 partes, eu pego 10%. As porcentagens também podem ser expressas na forma de fração, centesimal, ou forma decimal. Observe, ó, 45% é 45 por 100. Se você fizer a conta, divisão 45 por 100, vai dar 0,45. Então, eu posso representar a porcentagem de duas maneiras. A primeira maneira, 3 maneiras. Eu escrevo 45% usando o símbolo de porcentagem, transformo numa fração centesimal, 45 dividido por 100 é uma fração, ou põe na forma decimal, 0,45. Ok? É uma outra maneira. Você vai observar que você fala 45%, alguns cálculos você escreve 0,45. Fica mais fácil de você fazer a operação. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Calcule a porcentagem. 8% de R$700. Só para seguir a linha de raciocínio. 8% na forma decimal passa a ser 0,08. Aí eu vou multiplicar, vou pegar esse 0,08 e multiplicar por R$700. Fazendo essa operação, teremos R$56. 8% de 700, portanto, equivale a R$56. Essa é a forma de a gente aplicar a porcentagem. Tudo isso serve para nós termos o conceito básico para trabalharmos com matemática financeira, essa parte de porcentagem. É lógico, dependendo do curso que você escolheu na fundação, você vai perceber que você vai usar ou não em matemática financeira. Mas é interessante você ver a aplicabilidade no cotidiano da gente. Por exemplo, vamos dar aqui alguns conceitos básicos, elementares, do simbologia que eu vou utilizar, só para ilustrar o exemplo. Capital, vou chamar de C, ou valor principal. É a quantia que será emprestada ou aplicada e sofrerá o aumento dos juros. Então, a gente chama de capital, ou valor principal. Juros, vou chamar de J, perdão. É o valor em dinheiro acrescido após um período ou tempo de aplicação. O juros é esse acréscimo. Tá? Montante, meu M, é o valor do capital acrescido de juros, é o valor total. São os símbolos que mais utilizamos para a matemática financeira. Outro, taxa, vou chamar de I. É a taxa de juros, é a porcentagem dividido por 100, que irá incidir sobre o capital. E por último, eu tenho o período, que eu chamo de N, ou o tempo que o dinheiro ficar aplicado. São os símbolos que nós utilizamos no cotidiano em matemática financeira. Vamos ver um exemplo com juros simples, bem simples literalmente. Determine o juro obtido com um capital de R$ 1.250 durante 5 meses, tá? Para saber os juros, com a taxa de 5,5%
ao mês. Observe que tem ali a forma percentual, 5,5% ao mês. E tem um capital inicial de 1.250. E aí, nesse caso, só para apresentar simplesmente, o juros simples é só multiplicar. Capital, que é o C, multiplicar I e N, eu vou saber o valor dos juros. Então, eu peguei R$ 1.250 de capital, multipliquei por 0,055 e dividi 5,5%. E multipliquei por 5, que é o período 5 meses. Se você fizer esse cálculo, vai dar R$ 343,75. Então, você observa que essa é a aplicação de porcentagem em juros simples. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.